Opa! Ok, sim, senhor. Opa! Ver fotos aí, mas eu não sei se estão as 29 pessoas. Ok, pessoal, então vamos lá, vamos começar a segunda parte aí da aula. Foi muito importante essa parte aí que o professor André falou, e tem alguns conceitos básicos aí que são muito importantes para entender as arquiteturas de redes neurais assim, de maneira, desculpe, redes convolucionais, né, de uma maneira mais ampla, né. O que eu fiz aqui nessa apresentação foi fazer um apanhado geral das principais arquiteturas de redes neurais que tem, né, que tiveram até hoje, mais ou menos assim de uma perspectiva histórica, né, porque vocês vão ver até o final da apresentação que aconteceu nessa evolução toda. Ela é baseada em melhorias incrementais de uma rede para outra rede, né? E quando alguém achava um elemento importante que fazia sucesso e fazia com que a performance da rede melhorasse, aquilo lá servia de elemento para que outras pessoas pudessem usar também, né? E melhorar ainda mais. Então foram contribuições incrementais ao longo do tempo. Isso é bastante interessante. E também a gente tem que não podemos deixar de falar, né, que o que colaborou muito, né, para o progresso, né, dessa área foi a disponibilidade de recursos computacionais, né, porque uma década atrás, um pouco mais, aí, 2 décadas atrás, praticamente não se falava em GPU, né, então todo o processamento era em CPU, então isso que tornava as coisas bastante difíceis, né, do ponto de vista de expandir, né, uma rede para ter múltiplas camadas, etc, etc. Tá? Então, eu vou começar por esse slide aqui que eu mostrei lá na nossa primeira aula de Deep Learning, né? O que é o Deep do Deep Learning, né? Justamente você ter muitas camadas, onde em cada camada você tem uma forma de representação do que tem na entrada, né? E essas formas de representação elas vão ficando um pouco mais abstratas, mas cada vez de mais alto nível, de tal modo que lá no final, né, você tem acho que uma ponteira não está aparecendo, agora está, né? De modo que lá no final você tem um classificador, né, que ele combina essas representações de mais alto nível da saída para dar uma classificação, por exemplo, né, dizer que aquilo lá na saída, na entrada, é o número 4. Então, essa ideia de representações intermediárias aqui é o que fez, né, ao longo do tempo, os pesquisadores pensarem em maneiras diferentes de representar essas camadas intermediárias, de extrair informação de melhor qualidade para você ter uma classificação melhor, se é o caso de classificação, né? Então, começando aqui com a mais antiga, né? Quer dizer, mais antiga das redes convolucionais que tiveram sucesso, ou relativo sucesso, né? É a LeNet 5. Ela foi proposta pelo Lecan, o Botou e o Bengio, né? Esses três, né, o trio parada dura aqui, são talvez os pesquisadores aí estão dentro dos pesquisadores mais importantes da área de redes neurais convolucionais, né? Principalmente o Bengio, né, e o Lecan, né, Guion Lecan. Inclusive, eles estão em atividade até hoje, né? Essa daqui foi a primeira rede convolucional, a primeira arquitetura, né, que teve relativo sucesso, né? Ela era bem simples, né? Apenas três redes de convolução, 3 camadas de convolução, duas de um average pooling, né, para a saída, desculpa, na saída daquelas redes ali, né, das intermediárias, e duas, eu acho que está errado aqui, são 3 fully connected, né? Pelo que eu estou vendo, acho que eu escrevi errado. São 3 fully connected, né, com um softmax. Então, aqui está o desenho, né, as informações dessa rede aqui. Então, ela era bastante simples, né? Porém, né, o custo computacional de executar todas essas operações aqui era bastante grande, na verdade era excepcional, lá para 1998, onde não se tinha GPUs disponíveis ainda, né? Então, mesmo assim, ela foi a que iniciou toda essa caminhada, todo esse processo aí. Então,
na sequência, né, veja, isso aqui foi em 98, preste bem atenção, né? Agora, olha o salto que deu de 98 para 2012. É mais de uma década. E durante essa década aí, aparentemente não apareceu nada assim de grande relevância, né? Justamente pela falta de recursos computacionais, né? Eu acho que nessa época que não existia nada de GPU, né? O processamento também era tudo em CPU, de poucos núcleos, se tivesse mais de um, não sei se tinha, né? Então, a evolução das redes convolucionais ela ficou amarrada pela falta de capacidade computacional. Tá? Esse daqui já é em 2012, então já é bem mais recente, né? Mesmo assim é mais de uma década atrás. Essa rede aqui, a AlexNet, ela já tinha 5 camadas, né? Também com pooling e camadas totalmente conectadas, né? E o que foi que ela criou de novo? Veja só, nessa apresentação aqui, eu sempre estou colocando assim, o que cada rede trouxe de novo, porque são exatamente essas melhorias incrementais que fizeram com que, ao longo do tempo, evoluísse bastante essa área, tá? Então, foi a primeira rede que usou ReLU, né? O Rectified Linear Unit Activation Function, né? E também o Dropout, né? Dropout Regularization. O que é Dropout? Eu acho que o André falou na aula passada, não sei, mas não custa repetir aqui, né? Dropout é muito importante para combater o overfitting e ele consiste na exclusão aleatória, né, de algumas unidades. É como se você desligasse um neurônio aqui ou ali durante o treinamento. Isso daí faz com que, digamos assim, a rede aprenda que, às vezes, sem um neurônio, ela consegue gerar uma solução adequada, mesmo sem aquele neurônio, né? Então, faz com que os outros neurônios se adaptem à falta de um neurônio, né? É essa a ideia. Então, em outras palavras, o dropout cria robustez. Inclusive, isso é usado até hoje, né? No treinamento de redes neurais. É um parâmetro de treinamento, inclusive, né? E uma coisa muito importante, que eu vou comentar logo em seguida, é que essa rede CNN foi vencedora se eu não me engano, primeiro competição do ImageNet, que era o próximo slide aqui, tá? E a AlexNet ela foi responsável por popularizar as CNNs e o uso de GPUs até esse momento, né? Porque até esse momento não se usava ainda GPUs, né? E ela foi treinada com duas GTX 580, vocês nem sabem o que é isso aí. É uma plaquinha bem pequenininha, né? Com 1.5 GB de RAM apenas, né? Demorou 6 dias e com 15 milhões de imagens, né? Então, ela tinha uma arquitetura bastante simples, como eu falei para vocês, né? Aqui mal dá para enxergar. A entrada era de 224 por 224, enfim, algumas camadas densas aqui na saída, como eu falei, né? E algumas camadas intermediárias com max pooling, né? Então não era nada complexo, tá? E vocês vão ver o seguinte, que ainda hoje se usa basicamente os mesmos elementos, né? E, como eu falei, a AlexNet ela foi a primeira rede convolucional que venceu essa competição aqui, né? Então, essa competição, de fato, se vocês forem pensar ao longo do tempo, desde 2012 até 2017, se não me engano, que ela existiu, eu não tenho certeza se o último ano foi 2017, ela foi excepcional, foi fundamental para o desenvolvimento de redes neurais convolucionais. Tá? Esse dataset aqui, o ImageNet, é um dataset gigante, né, de imagens, tá? Que ele já servia imagens para testar métodos de processamento de imagens antes disso mesmo, né? E aí, com a criação do desafio, né, a cada ano eles modificavam um pouco a forma desse desafio, tá? Por exemplo, era só classificação de imagens, era classificação de imagens e vídeo, sei lá, detecção, enfim, várias variantes dessa competição, tá? E nesse momento aqui, em 2012, mais ou menos, né, tinha o objetivo de classificação de imagem e localização, quer dizer, onde na imagem, né, você vai encontrar o objeto que te interessa, né? Quer dizer,
achar um bounding box que envolvesse aquele objeto de interesse e dar um nome para aquele objeto, né? Nesse caso aqui dessa competição, eram 1.000 objetos, 1.000 classes diferentes de objetos, né? E 1.200.000 imagens para treinamento, 50.000 para validação e 100.000 para teste, tá? Então, uma quantidade bastante grande, né? Processar essa quantidade de imagens só foi possível quando se já tinha, quando era disponível GPUs, né? Não quando só tinha CPUs, né? Então, para cada, digamos assim, imagem, né? Ela tinha, na parte de detecção somente, ela tinha que dar como saída um vetor dos labels das classes, né? E os bound box e a confiança de cada um, né? E na outra tarefa chamada classificação e localização, eram 5 classes, labels de 5 classes. Por exemplo, você poderia chutar que aqui é pessoa, homem, criança e assim por diante, né? São várias classes que são muito semelhantes, e aí em ordem decrescente de confiança. Basicamente, né, as subcompetições, né, desse challenge aqui eram mais ou menos isso daí, né? Era classificação de imagem e detecção e localização, tá? Também a outra coisa, as métricas de qualidade, elas variaram ano a ano, né? Por isso que era muito difícil, em alguns casos, você comparar o resultado de um ano com o do ano seguinte, né? Mas algumas coisas se mantiveram ao longo do tempo, né? E outras não, tá? Bom, aqui também uma outra perspectiva histórica aqui, né? Já meio que avançando um pouco, né? Em algum momento alguém comparou a capacidade de um humano, né, de fazer aquela classificação e identificação das imagens, né? Então isso aqui ficou como um referencial, né? Qual o error rate, né? A taxa de erro de um humano em relação à taxa de erro das outras redes. Essas aqui são redes mais antigas, né? E o AlexNet está aqui, né? Que foi essa anterior aqui, né? Essa daqui, a primeira que venceu, né? Então, o AlexNet tinha uma taxa de erro aqui de 16,4 e um humano 5, né? E aí, ao longo do tempo, o que aconteceu? A qualidade foi aumentando, né? A complexidade das redes também. Então, nesse momento aqui, tem redes aqui com uma taxa de erro muito, muito pequena, né? Isso aqui não está muito atualizado, não, mas hoje deve ser muito menor do que isso. Bom, aí na sequência, veja só, nós estamos em 2014 já, né? 2012 foi a última que eu falei. 2014, apareceu a VGG, né? VGG, para quem não sabe, significa Visual Geometry Group, né? É um grupo de pesquisa da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, né? E ele tem duas versões, a VGG 16 e a VGG 19, né? Que são treinadas com 1,3 milhões de imagens e 1.000 classes também. Então, um pouco se tornou um certo padrão você treinar com 1.000 classes de objetos diferentes, tá? Não importa a quantidade exatamente de imagens, né? A diferença, basicamente, entre a VGG 16 e 19, depois eu vou comentar acho que no próximo slide, se não me engano, certamente, está no número de camadas que tem aqui uma parte intermediária, tá? A grande contribuição, né, dessa VGG é que eles mostraram, né, que se você aumentasse a profundidade da rede, né, com mais camadas, a qualidade da classificação aumentava. Hoje, se a gente olhar para trás disso daí, vocês vão dizer, olha, não é bem assim. Ela pode aumentar, mas se você aumentar infinitamente, você não vai ter não só a restrição física, né, de processamento, mas você vai ter uma perda de informação por uma rede muito grande, né? Então, mais para frente eu vou mostrar que existe um outro problema que ocorre à medida que você vai aumentando a profundidade da rede, né? Tá. Bom, aqui não precisa falar mais nada, né? Esse aumento da profundidade, eles chamaram de revolução da profundidade, né? E, como eu falei, causou uma febre, né, das redes que vieram depois,
em sempre aumentar o tamanho, aumentar o tamanho, aumentar o tamanho, né? E vocês vão ver que isso daí tem um problema, na verdade, né? E uma das causas, né, para se ganhar naquela competição lá era redes cada vez mais profundas, né? Aí, né, ainda nós estamos falando da VGG, né? A VGG, a diferença entre a VGG 16 e a VGG 19, elas são muito similares, né? Mas a última aqui, a VGG 19, ela tem 3 camadas a mais, né, de camadas convolucionais, né? A VGG 16 tem 138 milhões de parâmetros e a outra tem 143 milhões, né? É possível a gente observar aqui nesse desenho, né, ou nesse outro aqui a entrada está embaixo, né, e a saída está lá em cima. Então, você tem primeiro camadas de convolução, né, 2 camadas de convolução de 64 filtros, a camada de pooling, mais 2 camadas de convolução 3x3 com 128 filtros, mais uma camada de pooling, mais 2 camadas de convolução de 3x3, 256, mais um pooling, e aqui começa a fazer alguma diferença. Aqui são 3 camadas de convolução de 3x3, 512, e aqui tem uma mais, aqui onde está essa setinha, né? Aqui, ó. Essa daqui é a diferença para a VG19. Aqui mais 3 camadas de 3x3 por 512, né? E aqui tem 4 camadas. Essa daqui tem uma a mais. E o resto é tudo igual, né? Depois do pooling aqui, eu tenho 3 camadas fully connected, né? Totalmente conectadas, de 4.096, 4.096 e 1.000, e no final, obviamente, um softmax, tá? Então, elas são assim, sem muito mistério, né? É só um empilhamento de camadas, né, que deu certo, tá? E uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco, né, é algo que está na saída aqui, tá? De qualquer maneira, dá para a gente perceber, né, que o tamanho dos filtros, né, foi aumentando, né? Olha lá, de 128, 256, 512, 512 e 4.096, depois 1.000, tá? Isso daqui fez uma grande diferença, tá? Então, como eu vou comentar mais para frente aqui, essa ideia de você ter esse tipo de camadas com filtros que são cada vez mais profundos, né? Ela evoluiu também e foi, de fato, utilizada por outras redes mais para frente, tá? Aí vem a Google LANet. Veja só, isso daqui é VGG, né, em 2014. Depois veio a Google LANet, mais ou menos na mesma data, né, 2014. Eu estou colocando sempre a data de publicação do artigo que divulgou a rede, né? Aqui eles introduziram uma ideia nova, que chamava de convoluções paralelas, ou o chamado Inception Model, tá? Essa Inception, ela fez e ainda faz sucesso muito hoje em dia, tá? A ideia aqui é que você pudesse usar filtros de diferentes tamanhos na mesma camada, em paralelo, né, juntinhos, né? Por exemplo, você tem uma camada de entrada aqui, você tem vários filtros aqui. Por exemplo, o filtro de convolução 1x1 de 128, 3x3 de 192, 5x5 de 96 e ainda um max pooling de 3x3. Você faz várias coisas em paralelo e depois concatena tudo, tá? Uma coisa que é engraçado dessa Inception, né, é que ele não tem camadas fully connected na saída. Eu nunca entendi exatamente o porquê, mas funciona, né? O que trouxe de interessante isso daqui, né? Essa ideia de convoluções paralelas, né? Uma compressão maior de informação, redução do número de parâmetros treináveis, tá? Nesse caso aqui, ela tinha apenas 5 milhões de parâmetros, né, a Inception original, que era 12 vezes menor do que a LexNet, que era mais antiga, né? Então, reduziu absurdamente, né, a quantidade de parâmetros de serem treinados, portanto, era mais rápida, não só para executar, não só para treinar, mas também para executar. E, além disso, ainda aumentou a performance. Veja só se a gente der um pulinho para trás, essa ideia aqui de incrementar a profundidade, quer dizer, você aumentar o número de camadas, deu certo, e a partir dali começaram a usar. Aí
essa rede aqui, ela introduziu essa ideia das convoluções paralelas, né, ou chamou de Inception Module, que também deu certo e outros continuaram a usar mais para frente. Então, é uma evolução paralela, incremental, né? Mas qual que é o problema desse bloco aqui, né, do Inception Block? Eles criaram um problema e também criaram uma solução para esse problema, né? Embora essa ideia fosse muito boa, né, esse bloco aqui de Inception, né, ele gerava muitas operações, né? Se vocês verem aqui, a camada 1, que é 1 por 1 por 128, essa daqui, tá? 1 por 1 por 128. Ela faz uma convolução com a entrada, que é 28 por 28 por 256, tá? E vai ter uma saída 28 por 28 por 128. Idem para outra, 28 por 28, 256, por uma camada de convolução seguinte, 3 por 3 por 192. Eu vou ter a saída de 28, 28 por 192, e assim por diante. Então, todas essas convoluções aqui vão gerar uma única saída, vai ser concatenado lá na saída. Então, se eu somar todas essas operações aqui, daria 854 milhões de operações, só nesse bloco aqui, Inception. E poderia ter vários blocos como esse também, tá? Então, o custo computacional explodiu, né? Apesar de ser uma rede menor em tamanho do que as predecessoras, né, ela era computacionalmente muito cara, né? Então, alguém teve uma ideia maravilhosa, né, de reduzir a profundidade dos filtros, né, fazendo convoluções de 1 por 1. O que é isso daqui, né? Por exemplo, você tem um bloco lá de 28, 28 por 128, né, e fazendo uma convolução de, acho que é 5 por 5, aqui quase não estou chegando, 5 por 5 por 64, você vai ter a saída como 28, 28 por 64, tá? E ainda, né, para terminar a convolução, 5 por 5 vezes 128. Esse aqui é o número de operações necessárias, tá? E esse daqui é o tamanho da saída. Ok? Esse daqui é a saída, e daqui são as operações necessárias. A saída, no caso aqui, a gente está tentando diminuir a quantidade de operações. Veja só, se em vez disso daqui, ó, se tivesse 28 por 28, 32, eu tivesse por, desculpa, 64, eu tivesse por 32, eu diminuía a metade, tá? O tamanho do filtro aqui. Fizesse as mesmas operações, nesse caso aqui eu teria 4,8 milhões de operações. Diminuiu absurdamente, de 160 milhões para 4,8. E aí eu faço mais uma outra convolução na sequência, né? Mas agora com essa saída aqui, que é bem menor, com essa daqui. Tenho 40 milhões de operações. Se eu fizer a soma das duas, eu tenho 44,8 milhões de operações, que ainda é praticamente um quarto da que eu tinha antes. Então, veja bem, se eu colocar mais camadas e com menos profundidade, eu tenho menos operações e, portanto, treinar a rede é mais fácil e passar uma imagem pela rede é mais rápido, tá? Então, essa ideia foi muito interessante, tá? Então, em resumo aqui, né, aquela arquitetura que tinha sido proposta, né, o Inception Layer, né, que é essa daqui, que antes tinha esse custo computacional muito alto, de 854 milhões de operações, cada elemento, né, cada bloco dela, né, o Inception Block, introduzindo essas convoluções de 1 para 1 aqui, ó, aqui, antes, né, antes da outra também, e aqui também, fazia com que no final eu teria apenas 358 milhões de operações. A rede ficou mais complexa? Sim, ficou um pouco mais complexa, mas eu tenho muito menos operações e 58% menos, né, de gasto de processamento. Então, essa foi a ideia legal, né? Eles criaram um bloco que era um bloco construtivo bastante interessante e de baixo custo computacional. Aqui é só uma explicação um pouco mais detalhada aqui do que é cada elemento do bloco Inception, né? E esse bloco Inception, ele veio novamente a aparecer, né, em várias outras redes que surgiram depois, né? A última que eu citei era 2014, agora nós estamos em 2015. Só observe o seguinte, né? Lá atrás
eram pesquisadores da Google, aqui pesquisadores da Microsoft. Então, tem gente aí de instituições, né, de empresas muito grandes, né, muito poderosas, que estão de olho, né, nessa tecnologia. Tá? Bom, lá atrás, quando a VGG, né, descobriu, entre aspas, né, que se aumentasse o número de camadas ele conseguiria um resultado melhor, foi esquecido, de certa maneira, um problema que surge com redes muito profundas. É o problema chamado Gradient Vanishing Problem, ou desvanecimento do gradiente. Eu creio que foi explicado isso daí, talvez na aula anterior, alguma coisa assim, né? Bom, os pesos de uma rede neural, convolucional ou não, né, elas são atualizados através do algoritmo de backpropagation, né? Vocês sabem disso. E ele faz pequenas alterações nos pesos de modo a diminuir a função de loss lá na saída, né? Então, é o gradiente do peso que é assim, que é modificado pela regra da cadeia, né? Entretanto, à medida que o gradiente flui para trás, né, na hora que você vai fazer o backpropagation, né, a saída da rede, né, da saída da rede para as camadas iniciais, o valor do gradiente ele é atualizado sempre pelo gradiente local de cada camada. Bom, isso resulta num gradiente diminuindo cada vez mais, né? E faz com que o valor do gradiente, quando vai chegando lá nas camadas iniciais, seja cada vez menor e você praticamente não tem como alterar nada, né? Ele vai perdendo, ele vai sumindo, né, à medida que ele vem da saída para a entrada, justamente para você poder fazer a correção, né, dos pesos das camadas, né? Então, essa rede residual, ela procurou uma maneira de resolver esse problema, né, do desvanecimento do gradiente, né? Porque esse problema fazia com que demorasse muito tempo para a rede convergir, né? Lembrando que o custo computacional era muito alto e o hardware não era lá tão bom, né? O que eles fizeram para resolver esse problema aqui, né? Eles fizeram uma espécie de um bypass, né? Fazendo com que o gradiente local, né, sempre se tornasse 1. E aqui onde que a ResNet aparece, por isso que ela chama Residual Network, né? Ela usa a função identidade para fazer com que, acho que no próximo slide está mais claro, né? Para evitar esse desvanecimento aí do gradiente, né? Então, isso aqui é como se fosse um atalho, né, entre a saída e a entrada, né? Então, ele vai passar normalmente aqui por pelas camadas, fazer o backpropagation, mas também vai injetar a informação da saída lá na entrada de algum jeito. Então, mesmo que você tenha perdas, né, ao longo da estrutura aqui, né, daqui, da saída para a entrada, você ainda vai ter a saída meio que espelhada aqui na entrada, né, através dessa convolução de 1 para 1 aqui, né? Bom, o resultado, então, na saída, né, é que o treinamento desse tipo de rede aqui ficou muito mais eficiente, né? Então, mais uma ideia aí que já foi jogada e deu certo e muitos outros pesquisadores começaram a utilizar também, tá? Na sequência, né, nós estamos aqui em 2015, né? 2016 apareceu as Inceptions, V3 e V4. Veja, a Inception era mais antiga um pouquinho lá, né? Olha lá. Cadê? 2014, né? E aqui já apareceu a versão 3 e 4, né? 2016 e 2017, né? Também da Google, né? Essa Inception ela é fantástica, né? Elas incluíram algumas pequenas, digamos assim, pequenas mudanças estruturais, mas que tiveram um resultado muito importante na melhoria da eficiência, né? A Inception V3 também usa aquele conceito de convoluções 1 para 1, 1 por 1, né, que eu comentei aqui, ó, essas aqui, tá? Então, ela vai herdando, né, das redes mais antigas, das tecnologias que foram desenvolvidas,
Então, continua usando convoluções 1 para 1, tá? Para diminuir a dimensionalidade de uma camada e também a quantidade de computação, né? E também introduziu um conceito diferente chamado fatorização, né? Quer dizer, significa quebrar uma camada em camadas menores. Isso aumenta a eficiência computacional, né? Por exemplo, em vez de você fazer uma convolução de 5 por 5 ou uma 3 por 3, você divide em 2 convoluções, né? Ou mais, mas menores. Foi mais ou menos o que foi feito lá atrás, né? Que eu mostrei aqui, né? Já a Google Enet já tinha proposto isso daqui, tá? Ops. Tá? Existe dois tipos, né? Outra coisa que eles propuseram também, né? Além dessa fatorização chamada fatorização espacial, é a fatorização em profundidade, né? Essa fatorização em profundidade é nada mais do que uma convolução de 1 para 1 aplicada somente para reduzir profundidade, mais nada. Ela não tem nenhuma outra finalidade, tá? E depois você usa novamente a convolução 3 por 3 e 5 por 5 para melhorar o desempenho da rede, se for necessário, né? Só que isso aí, de alguma maneira, ela reduz muito a complexidade computacional, porque quando você passa pela convolução 1 para 1, você diminui o tamanho da informação, né? Dos blocos construtivos. Então, fica mais rápido a rede. E também vai diminuir o número de parâmetros, né? Também ela propôs outros métodos de regularização mais eficientes, né, que tinha anteriormente, com o objetivo de diminuir possíveis overfitting, né? Eu acho que já foi comentado pelo professor Lazzaretti, né? O objetivo da regularização, que basicamente é você tentar diminuir o overfitting durante o treinamento, né? O dropout, né, que já é conhecido, né, já era conhecido, né, ele desliga alguns neurônios eventualmente, então continuaram usando isso daí também. E a regularização L2, que também já foi comentado, inclusive na aula de hoje, né, o decaimento dos pesos e tal, né, você penaliza valores mais altos dos pesos da rede, né, e incluindo um termo de penalização na função de loss, né. E, finalmente, né, eles também usaram, eu não sei se foi pela primeira vez aqui ou não, né, a ideia de data augmentation. Eu acho que a gente vai falar sobre isso daí em aulas mais para frente um pouco, né? A ideia é você, no caso aqui, imagens, né, mas você pode usar para outros tipos de dados, pega-se uma imagem de entrada e transforma ela, aplica transformações pequenas nessa imagem, como rotações, translações, injeção de ruídos e assim por diante. Você cria vários clones daquela imagem lá, mas com pequenas modificações, e usa tudo no treinamento. O que acontece aí? Você vai mostrar para a rede, olha, essa imagem pura, ou a imagem pura retorcida, rotacionada, invertida, com ruído, todas elas significam a mesma coisa, a mesma classe lá de saída. Então, você faz com que a rede entenda que o mesmo objeto apresentado de maneiras levemente diferentes são da mesma classe, né? Então, em última análise, você está criando robustez na rede, né? Fazendo com que ela seja mais tolerante a ruídos e modificações dos dados de entrada, tá? Então, essas são como é que chama, os achievements, né, da Inception V3 e V4, né? Essas pequenas modificações. Aqui só para algumas informações a mais, né? A Inception V4 ela tem um pouco mais de camadas, né? Lembrando a ideia lá atrás, né, de quanto mais camadas, melhor, né? E também inclui aqueles blocos ResNet, que eu mostrei lá atrás, aquela que pula, né, as conexões para evitar o desvanecimento do gradiente. Novamente, né, um problema que foi resolvido já lá atrás por outra rede, que está sendo aproveitado aqui, fatorização, o L2, etc., né? Então, o L4 é um pouquinho melhor do que o L3, mas existe um custo para isso daí, né? A profundidade é maior,
o tamanho em memória é maior e o número de parâmetros treináveis é maior, né? Eu não tenho aqui informação sobre desempenho, né? O quanto que a V4 é melhor do que a V3, mas muito provavelmente ela deve ser melhor em desempenho, já que você está pagando uma conta mais alta aqui para rodar ela, né? Ela vai ser mais demorada e ocupar mais espaço. Depois dessa, nós estamos em 2015, eu acho, 2016, desculpe, né? Veio, também mais ou menos na mesma época, veio a SqueezeNet, né? Que a ideia aqui é fazer um squeeze, né? Apertar mais. Em outras palavras, usar novamente as convoluções 1 para 1, que a gente já viu em outras redes anteriores, né? Não é uma coisa nova. A gente já viu que as convoluções 1 para 1 elas são muito boas para você diminuir, né, o número de operações, porque diminui o número de canais na próxima camada, né? Também ela usou, ela fez convoluções para diminuir e depois aumentar. Então ela tem uma camada squeeze e uma camada expand, né? Então ela diminui e aumenta, diminui e aumenta. E faz isso aí algumas vezes e pelos experimentos que eles fizeram, isso parece que foi benéfico de algum jeito, né? Eles chamaram isso aí de Fire Model, né? Um módulo, assim como tinha o Inception Model, aqui tem o Fire Model, né? Então, convoluções 1 para 1, seguidas por convoluções 3 por 3, seguidas por convolução 1 para 1 de novo, tá? Então, o que acontece? Com esse tipo de camadas, ele permite capturar a informação de maneira mais... representações mais complexas, né? Quer dizer, aquilo que a gente comentou lá no primeiro slide, né? Aquelas representações cada vez mais abstratas, né? Ficam todas numa única camada e não em camadas sequenciais, né? Uma coisa interessante aqui é que ela é uma rede pequena, veja só, 5 a 6 megabytes e 1 a 2 milhões de parâmetros. Se a gente comparar com o anterior aqui, olha, 40 a 44 milhões de parâmetros, né? E a Squeezer tem 5 a 6 megabytes, essa daqui tem 170 a 190 megabytes. Então é muitas vezes menor essa SqueezeNet, né? Então por isso que ela é útil para aplicações onde você tem uma restrição computacional, uma restrição de memória muito grande, né? Por exemplo, em sistemas embarcados, tá? Eu vou falar de uma outra rede também que ela é muito parecida com essa daqui e bastante usada também para sistemas embarcados, mais para frente um pouquinho, tá? Ainda em relação a SqueezeNet, esse Fire Model, né, que eles, entre aspas, inventaram, né? É tudo meio requentado, né? Eles pegam coisas que funcionaram para os outros, junta e dá um outro nome e toca para frente o barco, né? Aqui está as 3 versões aqui da SqueezeNet, né? Que mostra esse bypass, né? Aqui seria a versão mais simples, né? Aqui a versão com aqueles bypass, né? De uma camada para outra, para não perder o gradiente. E aqui uma outra versão que, além de fazer o bypass, faz a diminuição, né, do tamanho da informação, né, com essas convoluções de 1 para 1. Então, são versões diferentes, né, e supostamente essa última aqui é mais eficiente do que as duas anteriores, porque incorporou ideias, né, ou elementos, né, desenvolvidos inclusive por outros, né, mas numa rede nova, né. Bom, nós estamos em 2016, eu acho. Ops, desculpa. 2016, né? Ano seguinte, 2017, veio a Extreme Inception, ou Exception, tá? Também Google, né? Google está sempre por aqui, né? É uma variante melhorada das redes Inception, como o próprio nome diz, né? Uma variação extrema da Inception, né? Por isso que chama Exception, né? As introduções, desculpa, as melhorias introduzidas nessa arquitetura são bastante pontuais, né? bem pequenas, né? Mudando convoluções 2D para convoluções 1D, tá? Não tem lá muito efeito, né? Isso onde for possível, na verdade. E usando blocos convolucionais paralelos, né? Com diferentes tamanhos e filtros, o que eu já mostrei que foi utilizado antes também, por outra rede, né? Lá atrás. Eu não lembro mais qual que era, deixa eu ver. Tá aqui não. Aqui, né? A Google Lanet, né? Que usava blocos de convolução. Aqui, ó.
de tamanhos diferentes, né? Tudo em paralelo. Então, veja só, eles reaproveitam ideias anteriores, criam uma nova estrutura e dão um nome novo, e tudo é novo, né? Desde que elas consigam fazer com que o resultado final seja melhor, né? Então, veja só, aqui estão os blocos paralelos, as convoluções paralelas que eu estava mostrando, né? Convoluções 3x3, 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 né? Mas poderia ser de outros valores também, né? Então, você tem lá uma camada de convolução 1 por 1 na entrada, né? A chamada depth-wise, né? E aí vem as paralelas, né? Que são as point-wise. Bom, com isso daqui, eles conseguiram resultados melhores e uma rede mais compacta um pouco, né? No entanto, ela tinha uma profundidade bastante grande, né? 88, profundidade é bem grande, né? E quantidade de parâmetros grande também. Então, é um Inception retocada, vamos dizer assim, né? Melhorada. No entanto, ela foi muito boa, né? Para visão computacional de maneira geral, né? Também outra coisa importante da Exception, eu já vi ela ser usada bastante para tarefas de transfer learning, talvez pela capacidade de armazenamento de informações, né? Ela seja, uma vez treinada para uma finalidade, ela pode ser usada para outras finalidades também, tá? Aí vem, como não podia deixar de ser, a IOLO, né? Essa IOLO aqui, eu até tinha pensado se ia colocar ou não, mas ela é um marco, na verdade, né? Ela é muito importante, e até hoje ela é importante, né? Ela começou em 2015, né? Veja só, nós estávamos em 2017, né? Então eu coloquei talvez um pouco fora de ordem aqui, mas não tem problema, né? IOLO foi criado por esse cara aqui, né? Esqueci o primeiro nome dele, mas o Redmond e mais uma outra pessoa. E YOLO significa You Look Only Once. Já vou dizer o porquê significa You Look Only Once, né? Essa arquitetura, a original, ela tinha 24 camadas de convolução, seguidas por 2 camadas fully connected. Quer dizer, não tem muito segredo aí não, né? Nada de excepcional por enquanto. Também foi treinado com o Imaginet, lá as 1000 classes do Imaginet, né? Mas ela é a pioneira, né, em detecção de objetos em tempo real com CNN, né? Então ela tem essa característica que tornou ela muito importante, né? E ela foi inovadora no seguinte sentido, né, de combinar 2 tarefas numa única tarefa. Caso predizer, por exemplo, o bounding box de um determinado objeto na imagem, né, e determinar qual classe que ele pertence, tá? É por isso que ela chama You Look Only Once, né? Que você só precisa dar uma única olhada na imagem para dizer aonde está o objeto de interesse e qual é o objeto de interesse. São 2 tarefas, né? Uma dizer qual é o objeto e outra dizer aonde está o objeto. Por isso que você olha uma única vez e faz isso tudo. Tá, mas como é que essa mágica aí que a YOLO faz, tá? Bom, é um pouco complicadinho isso daqui, né? Mas é o seguinte, no treinamento, né, a imagem de entrada, ela é dividida como uma grade, né? Mais ou menos assim, ó, uma grade, tá? De tamanho S por S aqui, e o centro de um objeto, e se o centro de um objeto, por exemplo, o cachorro aqui, ou a bicicleta, né? Se o centro do objeto estiver dentro de uma célula da grade, por exemplo, aqui o cachorro está bem aqui, ó. Eu vou colocar vermelhinho aqui, que é mais ou menos o centro do cachorro, e mais ou menos aqui seria o centro da bicicleta, tá? E lá atrás também tem um carro, aqui é o centro do carro. Então, esse quadradinho aí, tá, é o responsável por como é que eu vou dizer? Por fazer a predição, né, daquele objeto, tá? Então, isso aqui é codificado da seguinte maneira, né? Por exemplo, aqui não sei por que foi cortado aqui. Você tem um vetor para cada quadradinho desse daqui. Se não tiver nada aqui, ele vai dizer é um vetor vazio. Não tem nada. Aí, no vetor onde é o centro do objeto, por exemplo, o centro da bicicleta aqui,
ele vai dar as coordenadas do bounding box da bicicleta, tá? Por exemplo, aqui nesse laranjinho aqui, o bounding box da bicicleta, bem como dizer qual é o objeto, né? Numa numeração lá de 1 a n, né? E qual a certeza que você tem, né, de que o objeto está lá, né? A confiança, né? Então é assim que é treinado, né? Além da imagem tem esse vetor aí, né? E com isso ele consegue fazer essa detecção, né? Depois, né, de treinado a rede, né? E ela consegue, assim, por exemplo, ter regiões, né, da imagem onde tem alguma coisa, né? Por exemplo, aqui tinha bicicleta, mas só o quadradinho do centro é que vai dar aquela informação que eu falei, né? Que é qual é o objeto e o bounding box deles, né? Então, uma ideia um pouco nova aí, né? Bem diferente de outros problemas, né? Que mais? Vai ter uma aula específica de Object Detection mais para frente também, daí a gente volta mais nesse tema aí, né? Tem outros detalhes aqui, como utilizar aquele I/O, né, intersecção sobre a união, e assim vai. Mas mais para frente se vê isso daí também. Aqui é só um overview geral, né? Então, eu acho que o YOLO tem um grande mérito, né, em ter colocado uma única rede duas tarefas importantes aqui de processamento de imagens, né? Existem várias versões de YOLO, tá? Inclusive, eu estava pesquisando, né? Eu cheguei a essas 5 aqui, daí descobri que tem a versão V7, tá? Mas eu não consegui mais informações, não. Essa é uma coisa bastante recente, acho que do ano passado, se não me engano, tá? E me parece que a turma que desenvolveu o YOLO parou por aqui. E aqui me parece que não é domínio público, tá? Não tenho certeza do que eu estou falando. Eu não cheguei a procurar muita informação sobre isso daí, tá? E elas evoluíram bastante ao longo do tempo e, de certa maneira, se especializaram, né? O que é mais natural é que elas foram crescendo de tamanho, né? 30, 50, 40, 60, assim por diante. A profundidade foi crescendo, o número de parâmetros treináveis foi crescendo também. Aí, chegou nesse ponto aqui, que ela começou a fazer uma certa especialização. Então, tem a YOLO V5 Small, que ela é pequenininha, para aplicações menos exigentes, né? A Medium e a Large. E tem a Extra Large, né? Que ela é maior até que as outras todas aqui, né? Então, dependendo da sua aplicação, você pode pegar uma rede pequena, que ela roda rápido, treina rápido, etc. Se ela não for suficientemente boa, você pega uma rede um pouco maior, etc, etc, etc. Né? Então, você tem opções aqui para todos os gostos e para todos os hardwares disponíveis, né? Essa V7 que eu falei, ela deve ter sido lançada no ano passado, e ela também tem uma versão Tiny, né, pequenininha, que é específica para dispositivos móveis, tá? E outras variantes também que eu não conheço também, né? Como eu comentei anteriormente, a YOLO ela foi desenvolvida basicamente para detecção de objetos em tempo real. Por exemplo, lá, câmeras de vigilância, por exemplo, você tem essa imagem aqui que você tem um vídeo passando lá e em tempo real ela detecta onde está o objeto, né? O que é o objeto e dá um valor de confiança em relação ao que ela está detectando. Então é muito útil, né? Muito interessante para monitoração então de pessoas, de veículos, rastreamento de objetos, detecção de algum tipo de anomalia, né? E por aí vai, né? É muito interessante, muito fácil de utilizar, né? E funciona muito bem. Agora vem, mais recentemente, 2017, a MobileNet, a gente também tem que falar sobre ela, porque o próprio nome está falando aqui, mobile, né? Ela foi criada especificamente para ter um tamanho pequeno, né? E um desempenho bom, né? Para dispositivos com baixa capacidade de processamento e baixa capacidade de armazenamento, né? Assim como essas outras arquiteturas que eu comentei anteriormente, ela usa bastante nessas convoluções 3x3 e principalmente 1x1,
que ela é muito boa para você diminuir a dimensionalidade, né, das convoluções e da quantidade de operações, né? Também usa convoluções separadas para canal, né, profundidade e espacial, com largura, assim como outras redes que eu mencionei anteriormente. Também ela pode ser ajustada, né, com um parâmetro chamado Width Multiplier, que permite você ou usar menos recursos, né, e uma performance menor, ou mais recursos, uma performance maior. Uma espécie de um ajuste quase que dinâmico aí, né? E em vez de fully connected na saída, ela tem o chamado Global Average Pooling, né? Uma maneira mais simplificada de fazer o fully connected lá, né? E computacionalmente menos custosa, né? E fazendo uma comparação aí bem simples aí entre SqueezeNet e MobileNet, desculpa, antes de falar nisso, né? A MobileNet tem uma versão 1 e a versão 2. A versão 2 é levemente menor do que a versão 1 em tamanho, também levemente menor em número de parâmetros treinados, mas tem mais profundidade. Mas aqui é onde que ela usa e abusa dessas convoluções 1 para 1, né? Tem mais convoluções ali, 1 para 1, e causa mais profundidade, né? E parâmetros menores e tamanho menor final, tá? Então vejam só, ao longo do tempo, as contribuições foram sempre bem pontuais, e as redes que vieram depois aproveitavam aquelas contribuições pontuais e davam mais um passo à frente, né? Como eu estava falando aqui, a SqueezeNet e MobileNet, ambas têm a mesma finalidade, que é utilizar em hardware bastante limitado, por exemplo, num celular, né? Ou no sistema embarcado, ou lá num drone, alguma coisa assim, né? Então, elas são específicas para esse tipo de aplicação. Finalmente, eu peguei lá da página do Keras, né? Acho que vocês não vão conseguir ver direito aqui, mas tem várias dessas redes aqui que já estão implementadas no Keras, né? É fácil você utilizar. Aqui tem as características mais importantes, como o tamanho, acurácia top 1 e top 5, naquele mesmo conjunto lá do ImageNet. Então, aqui a gente consegue comparar, né, a performance de cada uma dessas redes sobre o mesmo dataset. Vocês podem perceber aqui que as mudanças são bem pequenas, tá? Tudo gira em torno de 70% até 86%, e olha lá, né? Então, não é muito grande a diferença de desempenho, se você pegar o top 1, né? Agora, se você pegar o top 5, né? Quer dizer, top 1 significa, por exemplo, classificação de imagens, né? Ela vai dizer, isso aqui é a imagem, é esse label aqui, uma saída só. Ou então ela pode fazer 5 labels, né? Pode ser A, B, C, D ou E. Então, se você tiver mais chance de chutar, aí todas as redes têm um desempenho, né, uma acurácia acima de 90 e poucos por cento, né? Então, certamente, talvez não seja a primeira, mas a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Então, elas são muito similares aí em termos de performance, se estiver comparando a acurácia das 5 soluções, 5 melhores soluções. O que pode ser bastante complicado, né, na hora de escolher, complicado não, tem uma repercussão bastante grande, é o número de parâmetros, né, e o tamanho. Como eu falei, se você tiver memória limitada, uma super GPU, etc., você não precisa se preocupar com o tamanho, né? Mas se você tiver uma máquina menor, um laptop, um computador, ou etc., ou se for para rodar na nuvem, por exemplo, né, você tem que pensar em redes de menor tamanho e um menor número de parâmetros, né, tal que você tenha um processamento mais rápido e consuma menos recursos, tá? Inclusive, aqui tem o tempo, né, por inferência em CPU e em GPU. Eu não sei exatamente qual CPU, qual GPU eles usaram, mas obviamente deve ser a mesma, né, para todas as redes. Então, você tem uma comparação genuína, vamos dizer assim, né? E se você olhar para cá,
Tem um aqui, ó, bem a maior de todas aqui, é EfficientNet, que na verdade não é tão eficiente assim, porque o tempo de processamento que ela consome é gigante, né? Aqui é 1578 milissegundos para uma inferência em CPU e 61 milissegundos para uma inferência em GPU, né? É bastante mesmo, né? Se você comparar com as primeiras aqui, a Exception, por exemplo, ou essas outras aqui, VGG 16, 4.2, etc., né? Então, tudo depende da aplicação. Tudo depende da aplicação, né, que você quer, para a qual você quer a rede. A velocidade dela vai ser uma função disso daí, e também o hardware disponível, né, que vai ditar que tipo de arquitetura você pode usar, né? Enfim, são esses parâmetros aí. Isso daqui não é uma lista exaustiva, obviamente. Eu peguei o que tem lá hoje, né, no Keras. Não me lembro se isso aqui tem mudado ultimamente. Eu acho que já está um bom tempo, desde da primeira vez que eu vi, acho que não muda muita coisa. Mas é claro que se você quiser fazer uma rede específica, né, treinar do zero, você pode usar todos aqueles recursos lá que as outras redes usaram, né, ou não. Enfim, você tem liberdade total para montar uma rede com N camadas e N artifícios diferentes aí, e eventualmente até ser melhor do que essas daqui, o que é um pouco difícil, né? Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar, né? Esse apanhado geral, meio histórico e tudo mais, né? E é isso aí. Alguma pergunta, gente, que eu possa responder? Não? Muito bom, professor, muito bom. Tá bom. Como eu falei, é um apanhado histórico aí para vocês verem como evoluiu, né? Mas o ponto assim que eu acho muito, muito, muito importante ficar gravado na cabeça é a ideia de que melhorias incrementais, quando colocadas, né, em linha, uma atrás da outra, né? Quer dizer, uma arquitetura pegou uma melhoria que outra fez e deu um passo para frente. Aí outra criou alguma coisa, dá um passo para frente, né? Isso é a coisa fantástica, né? É assim que evolui a ciência, a tecnologia, né? É você aproveitar as coisas boas e melhorar e criar outras coisas ainda melhores, né? Então fica uma lição para todos nós aí, né? Professor? Sim, senhor. Todas são de domínio público? Todas quais que você está falando? Todas que tu apresentou hoje? Sim, são. Como eu falei, a única que eu tenho dúvida é a Iolo V7, tá? Como uma coisa muito recente e não está lá na página do criador da Iolo, né? Me parece que ela foi só até a versão, não sei qual, V5, né? Acho que era V5. Opa, aqui, ó. Me parece que ela foi só até a V5, e daí essa daqui, a V7, ela é explorada por uma empresa privada, até onde eu vi. Mas eu não tenho certeza do que eu estou falando, tá? Eu não tive tempo de verificar. Eu descobri isso hoje aqui, essa V7, tá? Ok. Mas certamente ela deve ser muito mais eficiente do que as anteriores, né? Como é de se esperar. E tem na literatura sobre algumas de domínio fechado, de performance das redes? Não. Que se saiba, assim, que pode ter um desempenho melhor do que essas aí de domínio. Sim. Veja só, se a pessoa tem uma aplicação muito específica, ela tem dois caminhos, né? Digamos assim, 3 caminhos, né? Uma é pegar uma dessas redes aqui, quaisquer aí, né? Por alguma razão técnica ou não, ela escolhe essa rede e adapta ela para o seu problema, tá? Como? Retreinando do zero, tá? Essa é uma opção. A segunda opção é pegando a mesma rede. Deixa eu começar. A primeira opção é o seguinte: é criando uma rede do zero, tá? Vou colocar N camadas, assim, assado, vai criando. Ver o que dá, tá? Essa é a primeira. A segunda é pegar uma rede já pronta, por exemplo, um Iolo qualquer. Ela está de domínio público. Você vai lá e tira um pedaço, põe um pedaço. Então, você, a partir de uma rede já existente, você faz as suas modificações e cria uma nova rede, certo? E a terceira possibilidade é algo que a gente vai falar mais para frente, que é o Transfer Learning, que hoje é muito mais prático você fazer isso. Você aproveitar uma rede já treinada por uma finalidade, por exemplo, a Iolo, qualquer aí, e aí você corta o pedaço da saída dela, né, o classificador,
né? Aproveita os pesos da rede, tudo que está lá, e faz ela ser retreinada só o classificador para o seu problema. Isso é o transfer learning que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, é uma coisa mais prática, mais rápida do que as outras opções anteriores. Mas nada impede de você começar do zero, né? Entende? Você pode querer, né, ter uma ideia fantástica, assim como esses outros aqui tiveram essas ideias aí de, sei lá, convolução 1 por 1, convoluções paralelas, né? Bom, quem sabe você tem uma ideia legal aqui que você quer implementar e pode ser que dê certo, né? Muito bem, obrigado. Bom, então tá bom, gente. Era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar hoje. André, algum comentário? Não, acho que é isso aí, Heitor. Só essas convoluções 1 por 1 é que elas permitem que você aumente a profundidade, né? Que eu falei pro pessoal semana passada, né? Que quanto mais profundo, normalmente melhor, né? Desde que regularizado, né? Então, essas convoluções 1 por 1, de uma certa maneira, elas ajudam a diminuir o número de parâmetros e, de uma certa forma, funcionam como uma regularização, né? Uhum. É isso aí. Beleza, eu vou parando a gravação, então, aqui. Sim.